Oi gente, pro nosso passo a passo de hoje eu trouxe pra vocês essa necessaire com visor plástico que fica super prática porque a gente consegue enxergar tudo que tá dentro da peça e serve pra guardar lápis, maquiagem, fazer de farmacinha. E durante o vídeo eu também dou a dica de como você fazer do tamanho que você quiser, então você pode fazer bem pequena, pode fazer grandona e ter várias utilidades para essa peça. Esse tecido de mandala lindão que eu usei pro nosso vídeo de hoje você vai encontrar lá na loja Coisas da Teca e a gente tem o cupom de desconto lá que é Arte da B. Vamos lá passo a passo? Bom, gente, hoje a gente vai começar o vídeo pelo molde. Eu não vou deixar ele pronto aqui pra vocês, porque eu quero que cada um faça o seu próprio molde e que você consiga trabalhar com diferentes tamanhos de necessaire. Então aqui eu trouxe só um modelo de exemplo, essas medidas são só sugestões e se você quiser alterar, você pode alterar do jeito que você preferir. Aqui eu recortei primeiro um retângulo medindo 25 por 22. E aí eu dobrei ele em 4 partes, dessa forma. E aí eu tinha aqui um retângulo. E aí eu marquei com essa régua aqui de curvas, eu marquei aqui embaixo a minha caixinha de leite, aonde tem a dobra. Marquei a caixinha de leite de 2 por 2 aqui embaixo. E em cima eu marquei aqui o arredondado. Eu fiz com a régua, mas se você quiser usar um pires, um carretel, o que você tiver que seja redondo, você consegue marcar essa curva. E aí você precisa pensar que quanto maior o raio dessa curva, mais redondinha vai ficar a sua necessaire. Se eu tivesse usado essa daqui de 8 centímetros, por exemplo, eu ia ter uma necessaire bem arredondada. Eu queria que ela fosse um pouco menos, então eu usei o raio aqui de 5 centímetros. E daí depois que a gente abre, a gente vai ter o nosso molde pronto. E a gente vai precisar fazer mais uma marcação nesse molde. A parte aonde eu quero que fique o meu plástico. Eu vou querer que ele fique em parte da frente da minha necessaire. Então, eu contei da minha caixinha de leite pra cima 2,5 centímetros e fiz um risco aqui pra eu saber o limite aonde vai o meu plástico. Isso vai fazer sentido depois quando eu for mostrar no corte da peça pra vocês. Aí o meu tecido eu vou cortar da seguinte forma. Vou dobrar aqui em cima dessa linha que eu fiz, porque essa parte toda aqui vai ser aonde vai tecido. Aquela parte menor é onde vai o plástico. Então, eu sobrepus esse meu molde ao tecido e cortei ele um pouquinho maior, como vocês podem ver aqui, a toda volta um pouquinho maior. Depois a gente refila e vai ficar certinho. É bem mais fácil fazer desse jeito do que cortar tudo primeiro. Então aqui eu peguei o meu tecido e fixei ele na manta, tô usando a R1, e também cortei o forro no mesmo tamanho. Já o plástico vai ser o contrário, a gente vai cortar o plástico um pouco maior do que essa parte aqui pra cima da nossa linha. Então, aqui eu cortei o plástico medindo 10 centímetros por 25. Ele vai sobrar um pouquinho também. E essa parte aqui de baixo, eu vou medir pra vocês. Ela tá medindo 25 por 18,5, essas duas partes aqui. Pra montar a peça é bem simples, a gente vai pegar aqui o nosso tecido principal, colocar o nosso plástico sobre ele encostado aqui no topo. Se você quiser agora, você pode vir e passar uma costura de segurança, mas eu não vejo necessidade, é só você prender tudo junto. Então você deixa o plástico fixo no lugar aqui, dá pra colocar aqueles grampinhos, e você vai sobrepor o teu forro e vai colocar o direito com o direito, e o plástico aqui no meio dos dois. Então a gente vai ter uma camada do tecido principal, do plástico e do nosso forro aqui. E a gente vai passar uma costura bem aqui no topo inteiro com um pezinho de máquina. Pronto, gente, costurei aqui em cima e agora eu vou abrir aqui, ó. Eu vou puxar o plástico pra cima e o tecido principal e o forro pra baixo. Se você quiser, você pode levar no ferro essa parte aqui, assentar bem o tecido principal e tomar cuidado com o plástico, porque senão ele derrete. E eu vou passar um pesponto bem aqui embaixo, de onde tá o plástico, só pra segurar o forro no lugar. Pronto, passei o pesponto aqui e agora a gente vai pegar o nosso molde novamente. E eu vou colocar bem aquele risco onde eu fiz a marcação do limite do plástico, eu vou encostar ele bem aqui aonde termina o tecido e começa o plástico. Deixa bem alinhado e a gente vai pegar uma caneta e vai riscar o nosso molde aqui no tecido e também no plástico. Com essas canetas esferográficas você consegue riscar o plástico, ele aparece ali o suficiente pra gente cortar, mas também dá pra usar caneta permanente, porque daí a gente pode cortar por cima do risco, que ele quase não vai aparecer quando a peça estiver pronta.
E esse plástico que eu tô usando, ele é a gramatura 30, e eu sugiro que você use ou gramatura 30 ou 40 para essa peça, para ele ter mais estrutura. Porque os que são mais finos, eles talvez fiquem meio esquisitos nessa peça. Ó, aqui quando chega no plástico, eu dou uma pressionada na caneta, e aí ela vai marcar sobre o plástico. Meu plástico tá marcado aqui e o meu tecido eu também fiz a marcação do molde. Agora, eu vou costurar exatamente em cima dos riscos, prendendo o tecido exterior com o forro. Aqui vai ficar tudo junto. E aí, depois que a gente passar essa costura, a gente corta o excesso, inclusive aqui no risco onde a gente fez a marcação do plástico. Prontinho, gente, cortei todo o excesso, agora eu tenho aqui praticamente o meu formato do molde na minha peça. E pra gente medir o zíper que vai precisar pra peça, você também vai precisar lá do seu molde. Você vai medir essa parte arredondada aqui e deixar sobrando um pouquinho dos dois lados. Pra essa minha peça, eu precisei de 47 centímetros de zíper. A gente vai destacar esse nosso zíper, usar um lado de cada vez. E a gente vai costurar ele assim, ó, com os dentinhos pra cima, a gente vai colocar ele a toda a volta aqui da nossa peça. E pode passar essa costura bem na beirada, não precisa ser com a margem de zíper, nem com o calcador de zíper, nada. É bem na beiradinha dele, só pra prender aqui na peça. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado aqui no plástico, os dentinhos também pra cima, vai costurar a toda a volta aqui no plástico. E essa parte tem que ficar sobrando um pouquinho aqui de cada lado pra gente poder passar os cursores depois. Aqui, gente, é muito importante, não precisa dar pique no zíper pra passar ele na curva. É só você ir ajeitando que ele vai se encaixando aqui na curva. Porque se a gente começa a cortar o zíper, depois com o tempo ele vai desfiar a peça toda aqui na lateral. Então, costura ele do jeitinho que ele vem, a gente só vai encaixando ele aqui e ele fica bem certinho. Pessoal, agora eu vou começar a aplicação do viés. Aqui eu tô usando um viés feito de tecido porque era o que mais combinava com a minha estampa, mas se você quiser usar o viés pronto, não tem problema. E se você quiser aprender como fazer o de tecido, também já tem vídeo aqui no canal que vai aparecer aqui no card pra vocês. E a aplicação do viés vai ser do mesmo jeito que a gente sempre faz, e que é colocando ele aqui, ó. Se o teu tecido tiver um lado direito, coloca direito com direito aqui, com o zíper, e a gente vai passar a costura. Se você estiver usando o viés industrial, você vai costurar na dobrinha dele, como a gente sempre faz, e como eu tô usando o de tecido, eu vou costurar ele com a margem de meio centímetro, que já é a margem do meu calcador aqui, então eu vou usar só ele. Mas se você quiser usar a guia magnética para te ajudar, também fica bem bom. Eu vou colocar ele aqui mais ou menos no mesmo lugar onde eu coloquei o zíper. Ele não precisa começar tão lá embaixo como o zíper, dá pra você começar mais aqui, onde é o limite da caixa de leite. Costurei o viés de um lado, aqui eu já prendi, mas aqui é do mesmo jeito que eu ensinei lá no vídeo sobre o viés de tecido. Você vai precisar dobrar aqui a pontinha do viés um pouquinho pra dentro, de forma que ela cubra essa costura aqui da frente. Se você estiver usando o viés pronto, você não precisa fazer isso, mas prender aqui a toda volta sempre ajuda na hora que a gente precisa rebater o viés. Então aqui eu vou prender tudo com grampinho.
E a gente vai passar uma costura agora rebatendo o viés. E lembra sempre de jogar o zíper lá pra dentro, principalmente nessa parte da curva aqui onde ele insiste em fazer uma pontinha. A gente precisa manter ele sempre afastado da nossa agulha pra gente não passar a agulha por cima do zíper, porque isso pode acabar quebrando aqui o dentinho e aí depois a gente não consegue passar o cursor. Então a gente vai rebater essa costura, mas afastando daqui do zíper. Olha, gente, aqui pelo plástico dá pra ver bem como que o nosso zíper tem que ficar, ó. Ele vai ficar afastado aqui da parte onde tá o viés. E sempre que você vê que ele dobrou, que nem aconteceu aqui em cima, ó, que ele tá bem no limite junto com o viés, a gente vai empurrar ele pra dentro conforme a gente for costurando. Prontinho o acabamento aqui do zíper feito, então ele vai ficar desse jeito, fica embutido aqui dentro do viés, e aí o acabamento fica bem bonito. E agora a gente vai colocar os cursores aqui na nossa peça para poder fechar as caixinhas de leite depois. A gente vai unir aqui a parte onde é a caixinha de leite, deixa bem certinho e prende com um grampo. E vou prender aqui dos dois lados. E aí aqui você pode escolher usar um cursor ou dois. Eu sempre gosto de usar 2 cursores quando eu faço esse tipo de peça. Peraí, vou deixar de um jeito que vocês consigam enxergar. Eu vou cortar aqui os dentinhos do meu zíper de um lado, só um pedacinho. E vou colocar o meu cursor aqui no que tá maior e levar ele até o que tá curto aqui. Pronto, ó, fechei o meu zíper, agora a gente fecha ele até o final. E daí a gente pode tirar os grampos e fica mais fácil de passar. Agora eu vou colocar de novo esse meu cursor e vou passar o outro pelo outro lado aqui do mesmo jeito. E pronto, tenho os meus 2 cursores colocados aqui. Agora eu vou abrir um pouquinho a minha peça. E a gente vai virar ela aqui pro lado avesso, sempre segurando aqui pra não abrir totalmente o zíper novamente. E a caixinha de leite a gente vai fechar encontrando aqui, que seria o centro aqui da nossa parte da base com o zíper. E a gente vai passar uma costura com pé de máquina bem aqui. E aí só depois disso a gente corta todo esse excesso e faz o acabamento com o próprio viés. Ou você pode usar só um debrum de tecido também, que vai dar certo. Gente, aqui eu costurei o meu viés e eu vou dobrar ele aqui por cima, ó. Eu deixei sobrando um pouquinho nas laterais. E aí agora eu dobro ele aqui e daí faço as 2 dobrinhas aqui por cima, pra ele ficar com acabamento aqui na lateral e na parte de cima também. E aí o acabamento vai ficar desse jeito aqui. Não precisa necessariamente ser com o tecido cortado no viés. Se você quiser usar o tecido cortado reto também, vai dar certo do mesmo jeito. É só fazer as 2 dobrinhas pra dentro e daí depois sobrepor aqui, que ele fica com o acabamento bem bonitinho. Agora eu vou repetir exatamente o mesmo processo do outro lado aqui da minha necessaire. Bom, pessoal, então assim fica a nossa peça finalizada. Aqui a lateral dela fica desse jeito, com a caixinha de leite. E como eu falei, é legal de colocar 2 cursores nessa peça, porque daí a gente consegue limitar o quanto ela fica aberta. Porque se a gente deixa com um só, um lado sempre vai ficar aberto até o final e pode cair as coisas de dentro. Então por isso que eu gosto de usar 2 cursores nessa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem essa peça, me marquem lá no Instagram, é @artedab, que eu vou adorar ver o trabalho de vocês. Tchau e até a próxima!